Olá, gente! Essa é uma questão de máquina térmica, onde no esquema mostra que o calor retirado da fonte quente é de 4.000 joules e o trabalho realizado de 800 e a temperatura da fonte fria de 300. E ele pede que, considerando os dados indicados no esquema e se essa máquina opera segundo o ciclo de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em kelvins igual a... O detalhe é o seguinte: o rendimento de uma máquina simples, de uma máquina qualquer, pode ser calculado como 1 menos o calor rejeitado na fonte fria sobre o calor recebido da fonte quente. E se é uma máquina de Carnot, pode ser calculado como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Usa-se colocar módulo aqui, justamente pelos sinais dessas quantidades de calor. Bom, comparando essas duas equações, se é um ciclo de Carnot, a gente pode usar a relação entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente é igual à quantidade de calor rejeitado na fonte fria sobre a quantidade de calor retirado da fonte quente. O detalhe é o seguinte: eu não possuo aqui na informação a quantidade de calor que foi rejeitada na fonte fria, mas pelo princípio de conservação de energia, a gente pode usar o fato que a quantidade de calor que foi retirada da fonte quente é igual à quantidade de calor rejeitado na fonte fria mais o trabalho. A quantidade de calor retirado da fonte quente foi de 4.000 joules e o trabalho realizado foi de 800 joules. Assim sendo, a quantidade de calor rejeitado na fonte fria é de 3.200 joules. Substituindo os valores nessa comparação aqui que a gente encontrou, nós teremos que a temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente, é igual à quantidade de calor rejeitado na fonte fria, 3.200 joules, dividido pela quantidade de calor que foi retirado da fonte quente, 4.000 joules. Bom, fazendo as continhas, nós temos que o T1 vai ser igual a 300 vezes 4.000 dividido por 3.200. Fazendo essas contas, nós temos então que a temperatura da fonte quente será de 375 kelvins, o que nos dá como resposta correta a letra A.